Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 148 de Chainsaw Man. No capítulo passado, o Balen ordenou que os zumbis do Chainsaw Man atacassem a Nayuta, mas a Concha apareceu no momento certo para salvar todo mundo. E no final, um cara aleatório acusou o Denji de ser um fake do Chainsaw Man. Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo. E se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Dando continuidade ao capítulo passado, esse capítulo começa com um cara acusando o Denji de ser um dos fakes do Chainsaw Man. E isso chamou a atenção das pessoas ao redor. O Denji se defendeu dizendo que aquilo era mentira, mas o cara estava cismado com o Denji e afirmou que ele poderia se transformar em demônio quando quisesse. E nisso, o plano da Kiga de fortalecer o Chainsaw Man tá dando certo. No momento em que, em tese, qualquer pessoa pode se transformar no Chainsaw Man do nada e sair matando todo mundo, a tendência é que as pessoas cada vez mais tenham medo do Chainsaw Man. Bom, talvez esse figurante esteja sendo controlado de alguma forma pelo Balen ou pelo Demônio do Fogo. Isso porque, em primeiro lugar, é estranho um cara do nada reconhecer o Denji justamente quando tá rolando uma proliferação de Chainsaw Man. O Denji sempre se esforçou para revelar a sua identidade secreta e nunca conseguiu fazer isso. Em segundo lugar, é conveniente que o Denji seja acusado de ser uma imitação do Chainsaw Man. Porque reparem, a forma de provar que ele não é um fake é o Denji se transformando no Chainsaw Man, que é justamente o que o Balen quer que aconteça. O Balen sempre cria situações para forçar o Denji a se transformar no Chainsaw Man, possivelmente porque o interesse dele e da Kiga é que o Chainsaw Man se torne a arma do demônio da guerra. De qualquer forma, o cara continuou acusando o Denji de ser como os jovens exibidos que têm a habilidade de se transformar em imitações do Chainsaw Man. O Denji até tentou fingir demência, só que ele não pode provar que o cara tá errado porque ele é o verdadeiro Chainsaw Man e ele não pode se transformar. A Fumiko tentou dar uma carteirada dizendo que eles são da segurança pública. Que eu saiba, o Denji não trabalha mais para a segurança pública, mas ele está sendo protegido pela segurança pública, né? Enfim. Só que essa carteirada não deu certo porque um outro figurante disse ter visto agentes da segurança pública se transformando em fakes do Chainsaw Man. Ou seja, teve gente da segurança pública que fez contrato intermediado pela igreja com o Demônio do Fogo. Aí, o Alexandre de Moraes da Segurança Pública teve um inscrito que falou que esse figurante era a cara do ministro do STF. Eu achei isso hilário. Mas, para evitar problemas, eu vou chamar esse figurante de Xandão. Aí, o Xandão pediu ao Denji, por gentileza, que mostrasse o seu peito, porque assim ele provaria que não é uma imitação do Chainsaw Man e o assunto estaria encerrado. Mas é óbvio que o Denji não podia fazer isso, afinal, ele tem no seu peito a corda que dá partida ao motor do Chainsaw Man. E como o Denji se negou a fazer isso, ele acabou se tornando ainda mais suspeito. Diante disso, o Xandão apontou a arma para o Denji e a Quanchi percebeu que o negócio estava ficando feio. Ela teria que agir. Então, ela ordenou que eles corressem e rapidamente os três meteram o pé dali. Xandão mandou eles pararem de correr, mas como eles não fizeram isso, ele atirou na direção do Denji. Só que a Quanchi tem um instinto muito apurado e conseguiu impedir que a bala atingisse o Denji ao colocar o seu braço na frente. E esse foi mais um capítulo em que a Fumiko continuou sem fazer nada. Tirando a carteirada, né? Os fãs da Fumiko ficam chateados comigo quando eu falo isso, mas é verdade, gente. Eu quero ver a Fumiko sendo útil, mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Quem sabe agora que o Denji está dependendo exclusivamente da proteção da Fumiko, vai ser a hora dela brilhar, né? Mas a Fumiko tem uma qualidade que eu admiro. Ela sente empatia pelas pessoas.
ela teve empatia pelo Denji quando o viu chorando após lutar contra o Aki, e agora deu para perceber que a Fumiko se sentiu mal por deixar a Quanche para trás, mas não tinha jeito. Eles precisavam fugir dali antes que a situação saísse totalmente de controle, e a Quanche teve que ficar para impedir que o Xandão fosse atrás do Denji e os civis também. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Esse painel do sangue da Quanche escorrendo e separando a Fumiko de um lado e o Denji e a Nayuta do outro. Isso pode ser um foreshadowing, indicando a morte da Fumiko. Conhecendo Fujimoto, quanto mais próxima ela ficar do Denji, mais chance ela terá de morrer. E um outro detalhe bem sutil foi a transição desse painel, do sangue da Quanche escorrendo para as gotas de sangue da Asa caindo no chão. É um pequeno detalhe, mas quando isso for adaptado para o anime daqui a 10 anos, essa transição vai ficar bem legal. Até agora não temos confirmação da segunda temporada, né? Mas pode ser que no mês que vem, durante a Jump Festa, a gente tenha alguma novidade sobre isso. Bom, finalmente foi revelado o desfecho da luta Yoshida vs Asa. O braço decepado da Asa estava no chão, em meio a uma poça de sangue, e o Yoshida estava bastante surpreso. Ele não costuma perder a compostura, mas ele ficou chocado porque ele não conseguiu cortar o outro braço da Asa com a sua katana. Em um ato reflexivo, a Asa conseguiu se defender do golpe da katana, sofrendo apenas um pequeno corte na mão. E quando isso aconteceu, o Yoshida percebeu que algo errado não estava certo. Ele invocou o polvo, que prendeu a Asa em seus tentáculos, mas ela gritou de novo: "Espada do quarto 606!" E logo em seguida, só sobrou um buraco onde antes era o apartamento da Asa. O polvo ainda estava prendendo a Asa, mas isso não iria durar muito tempo. Um detalhe quase imperceptível é que o vizinho de baixo da Asa, do quarto 506, tem um bichinho de pelúcia do Chainsaw Man, sendo que essa pelúcia já apareceu em outros capítulos. Eu sempre enxerguei isso como um easter egg do Fujimoto, mas o Kyle Scouter comentou que talvez essas pelúcias estejam sendo usadas para espionar, para monitorar a Asa. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas eu achei isso interessante. Bom, em questão de segundos, o polvo virou sushi e foi completamente fatiado pela Ioro e sua espada do quarto 606. Eu achei irado que a Asa conseguiu transformar o seu apartamento em arma e dá pra ver que é uma espada bem poderosa. Diferente das outras, eu acho que essa vai durar um pouco mais, até porque as outras eram bem descartáveis. Eu só achei um desperdício a Asa não ter transformado o seu braço decepado em arma, porque eu imagino que teria sido uma arma bem forte. Afinal, o braço pertencia à própria Asa. Mas o design dessa espada é bem interessante e contém várias coisas que estavam no quarto da Asa: ventilador, planta, cano e por aí vai. A Ioro ficou super feliz porque ela conseguiu um feito inédito. Ela criou uma arma sem precisar tocá-la diretamente. E isso era a prova de que ela estava ficando mais forte. Aparentemente, o caos criado com os fakes do Chainsaw Man ao redor do mundo já foi o suficiente para dar um up no poder da Ioro. A Ioro tá tão feliz que tá voltando a ser poderosa que nem tá ligando que tá sem um braço. Mas também daqui a pouco ela recupera esse braço. E aí, por um instante, eu acreditei que a Ioro iria lutar contra o Yoshida, mas não foi isso que aconteceu. Esse painel causou muita confusão, mas o que aconteceu foi o seguinte: a Ioro deu um impulso muito forte e acabou atingindo o prédio da frente, mas isso aconteceu porque ela não tem noção da sua força atual. E aí, a dúvida que ficou foi: o Yoshida fugiu ou foi o demônio polvo? Eu entendi que foi o Yoshida porque ele percebeu a diferença de forças entre ele e a Ioro. E realmente ele não tem a menor chance contra ela nesse momento. E ela chamou o Yoshida de polvinho como forma de deboche por ele ter fugido. No português, a frase foi traduzida como: "Tentáculos pra que te quero, hein, polvinho?" Mas tem pessoas interpretando de outra forma, dizendo que, na verdade, foi o demônio polvo que fugiu e largou o Yoshida sozinho. Deixando essa polêmica de lado,
a diferença de força entre os dois, nesse momento, é bem significativa. Galera, o Yoshida é forte. Na parte 1, até um certo momento, ele até conseguiu lutar de igual contra a Quan Chi, mas no final das contas, a Quan Chi se mostrou bem superior. Mas com o fortalecimento da Yoro, o Yoshida não é mais páreo para ela. Ele nem conseguiu acompanhar os movimentos da Yoro quando ela passou por ele. Além disso, ele não conseguiu cortar o outro braço da Asa. O máximo que ele conseguiu fazer foi um corte na mão dela. E isso demonstra que a Yoro ganhou muita força física. Mas como ele conseguiu cortar o braço direito dela? Me parece que isso aconteceu porque a Asa sofreu um ataque surpresa. No momento em que a Asa teve tempo de se defender, ele só conseguiu arranhar a mão dela e nada mais. Bom, a Yoro deu um mortal no ar e não sofreu nenhum dano na queda, sendo que ela saltou do 6º andar e aterrissou no solo graciosamente, como se fosse uma pluma. E a Yoro sorriu quando ela viu os prédios explodindo e em chamas, e as pessoas mortas carbonizadas na rua. Ela sabia que todo aquele caos indicava que as pessoas finalmente estavam se lembrando dela. E aqui tem alguns detalhes bem importantes. O Kyle Scouter, que é japonês, até comentou que esses corpos carbonizados lembram os corpos dos japoneses mortos pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. E talvez o Fujimoto tenha desenhado os corpos carbonizados dessa forma para ilustrar o fortalecimento do demônio da guerra. Além disso, se eu não estou enganada, a bomba atômica é uma espécie de arma nuclear. E a Yoro prometeu que faria o Chainsaw Man vomitar as armas nucleares, né? Então, eu não duvidaria que ela decidiu ir atrás do Chainsaw Man e se vingar dele agora que ela tá mais forte. Lembrando que a motivação da Yoro para ingressar na igreja é justamente a vingança contra o Chainsaw Man preto, o Pochita. Eu já trouxe essa teoria em um outro vídeo que eu recomendo que vocês assistam, mas eu realmente acredito que a verdadeira identidade do Pochita não é o demônio da motosserra, mas sim um outro demônio, possivelmente o demônio do esquecimento. E se vocês repararem, morte e esquecimento são coisas que estão muito interligadas. Mais uma vez, pegando emprestada a frase do Dr. Hiriluk de One Piece, as pessoas só morrem quando são esquecidas. E um detalhe interessante que corrobora para essa teoria é que no final desse capítulo, a Yoro disse: finalmente todos estão lembrando de mim. Ela não disse finalmente todos estão com medo de mim, mas sim lembrando de mim. Quando a Yoro lutou contra o Chainsaw Man no passado, ele devorou partes do seu corpo e com isso ela ficou enfraquecida. Além disso, o Chainsaw Man é o motivo pelo qual não tem nenhuma guerra desde a Guerra Mundial. E como as pessoas esqueceram os horrores da guerra, a Yoro se enfraqueceu mais ainda. Com base no que a gente já sabe sobre o poder especial do Pochita de apagar demônios, no momento em que o Chainsaw Man devora um demônio e o seu nome é apagado, a consequência disso é que as pessoas deixam de temer esse demônio porque não se lembram do seu nome. Logo, se os demônios nascem no inferno e são a personificação dos medos das pessoas, quanto mais medo, mais forte eles serão. Por consequência, ao ser devorado pelo Chainsaw Man, o demônio deixa de existir. Afinal, as pessoas não têm medo desse demônio simplesmente porque não lembram do seu nome. Então faz sentido que o Pochita seja o demônio do esquecimento. Bom, e o restante da teoria tá lá no outro vídeo para vocês assistirem. Contudo, agora tá acontecendo meio que o processo inverso, porque diante da ameaça de uma guerra, a Yoro tá sendo lembrada e tá ficando mais forte. Muito embora ela não saiba a verdade sobre o Denji, eu acredito que ela vai querer caçar o Chainsaw Man. E reparem que se o mundo passar por mais uma guerra, além da Yoro se fortalecer, a Akiga também ficará mais forte, porque em cenários de guerra ocorre escassez de alimentos. Então, não só as pessoas terão mais medo de morrer de fome, como elas morrerão de fome. E o detalhe é que o demônio da fome consegue controlar aqueles que estão famintos. Ou seja, o plano da Akiga é genial porque a própria Akiga vai se beneficiar demais com isso. Vocês já tinham pensado nisso?
Bom, semana que vem teremos capítulo normalmente e ainda bem que não vai ter pausa de novo. E se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!